Fala galera, estamos aí ao vivo novamente. Uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a rede municipal de Niterói, sobre educação. Olá, Elizabeth, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre a rede municipal de Niterói com a professora Viviane Ramos. E vamos falar um pouquinho sobre a situação no geral da educação em Niterói. Daqui a pouco a professora Viviane está chegando para a gente trocar essa ideia bacana. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho no geral da situação de volta às aulas, né? A situação do geral de aula, não só de Niterói, mas de tudo quanto é lugar, né? Existe uma pressão muito grande para a volta. Lá no Rio de Janeiro, a situação está mais ou menos definida de que o Rio de Janeiro só volta às aulas com a bandeira verde. Quando a bandeira verde for determinada pelas autoridades de saúde, as aulas podem voltar lá no município do Rio de Janeiro. Então é importante a gente estar acompanhando isso, porque a gente quer a garantia da segurança dos professores, garantia de segurança dos alunos, garantia de segurança de todos os profissionais da escola. Só pode ter volta às aulas se a gente puder garantir a segurança de todos. Muito boa tarde para todo mundo que está chegando aqui. A gente teve que atrasar um pouquinho, tivemos alguns problemas técnicos, mas já já a gente vai estar começando o nosso papo com a professora Viviane. Enquanto isso, enquanto a professora chega, eu vou falando um pouquinho sobre a situação geral da educação em Niterói. Primeiro a gente precisa entender a realidade do município de Niterói. Niterói é um município rico. Por que eu digo isso? Porque Niterói tem um orçamento anual de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Desse valor, 1 bi, mais ou menos, vem dos royalties. Então é um orçamento gigantesco. É um orçamento que nós temos perfeitas condições de fazer uma revolução na educação. Mas, em contrapartida, mesmo com esse orçamento, boa tarde a todo mundo que está chegando aí, a gente está esperando a professora Viviane Ramos. Quando a professora chegar, a gente vai colocá-la para dentro e a gente começa o bate-papo. Enquanto isso, eu vou introduzindo a situação geral de Niterói, da educação de Niterói. Então, você tem um orçamento gigantesco, temos um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões, mas em compensação, nós temos problemas na rede municipal de Niterói, que são problemas de municípios que não têm nem de longe esse orçamento, nem de longe um orçamento como esse. E aí eu vou citar alguns dados para ajudar a gente a fazer a introdução da nossa conversa. A professora Vivi acaba de entrar, sensacional. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la para dentro aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a Vivi para dentro. Vivi chegou. Ih, rapaz, não consegui aqui. Deixa eu ver, peraí. Bem, não consegui colocar a Vivi. Vivi, você não apareceu para mim aqui. Deixa eu tentar de novo. Vivi não apareceu de novo aqui. Vivi, vê se você consegue pedir para entrar. Boa tarde a todo mundo que está chegando aqui. A gente vai ter um papo hoje muito legal sobre a rede municipal de Niterói. Vivi já está aqui presente, só que eu não consegui trazê-la para dentro. Deixa eu ver se eu clicando nela aqui. Não está aparecendo para mim. Não está aparecendo a possibilidade de chamar a Vivi aqui para dentro. Não sei se é algum defeito, algum problema. Mas se a Vivi puder se convidar para a live, vai ser bem legal. Enquanto a gente vai acertando esse momento aí da entrada, eu vou falando um pouquinho sobre a situação da educação. Então nós temos diversos problemas que são problemas de municípios que são municípios que não têm recursos para gerenciar. Como, por exemplo, falta de vagas. Todo início de ano, a rede municipal de Niterói apresenta criança fora da escola tentando entrar, criança na fila para poder estudar.
Nós não podemos, com o orçamento que nós temos, com a cidade que nós somos, não podemos ter criança fora da escola esperando ter vaga para poder entrar. Outro ponto importante, nós temos das 91 escolas municipais, somente 3 funcionam em tempo integral. Como é que pode isso? Como é que pode? Só 3 funcionam em tempo integral. E é importante a gente entender que uma escola que funciona em horário em tempo integral é uma escola que pode deixar as mães tranquilas. As mães e os pais vão sair para trabalhar e as crianças vão ser bem cuidadas, vão ter alimentação de qualidade, vão ter estudo, vão fazer o dever de casa. Isso tudo acontece na escola de tempo integral. Acesso a projetos culturais, a esporte, a lazer. Gente, deixa eu ver se eu consigo puxar a Vivi agora. Aparece um monte de gente aqui pra mim, mas não aparece a Vivi. Como é que pode isso, gente? Eu acho que a Vivi tá fora aqui do... Ela entrou, apareceu ali, mas quando eu clico pra puxar, não aparece. Não aparece a Vivi quando eu clico pra puxar. Vivi, se você estiver me ouvindo, tenta pedir autorização para poder entrar. Tenta pedir autorização para entrar. Porque para mim eu não tenho opção aqui de te botar para dentro. Eu não sei qual é a zica que tá dando aqui no Instagram, que eu não estou conseguindo botar a Vivi para dentro. Mais algumas coisas importantes que a gente já escutou falar na rede municipal de Niterói. É revezamento de cadeira. Mas não é possível. Não é possível que Niterói, com esse orçamento, tenha revezamento de cadeira. Nós hoje, na audiência pública, eu acompanhei hoje a audiência pública para debater a volta às aulas no município. E nós tivemos um relato de uma professora de crianças tendo que dividir colchões velhos. Colchões velhos e que 3 crianças deitadas apertadas dentro de um colchão velho. O que é isso? O que é isso? É para ter isso com o orçamento que nós temos? Gente, mais uma vez vou tentar aqui buscar a Vivi. Ou será que é o meu negócio que tá ruim aqui, gente? Aqui, foi. Agora deu certo. Daqui a pouco a Vivi tá entrando aqui. Vamos ver se agora vai. Oi, companheiro. Agora foi. Oi, Ai, Vivi, boa tarde. olá, boa tarde. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo 100%, Vivi. Primeiramente, Ah, te agradecer aí a presença, tá? É muito bom estar aqui com você para a gente bater esse papo sobre a educação municipal de Niterói. É muito bom estar aqui com você, com a professora guerreira, que está há bastante tempo aí na obrigada. rede. Fico muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com você. A gente demorou a conseguir mexer, eu sou ruim de puxar, de mexer, mas agora deu certo, a gente conseguiu, né? Então, Vivi, seja bem-vinda, fique à vontade. E eu vou pedir para você se apresentar para a rapaziada aí. Fique à vontade, o que você quiser. Conta um pouquinho da sua trajetória aí na rede municipal, na educação. Sim. Fique à vontade para essa apresentação, Vivi. Obrigada, meu amigo, companheiro aí, valoroso Túlio. Muito obrigada pelo convite. Pedir desculpa aí também pela demora na entrada, tá? Eu também não sou muito boa na tecnologia, toda vez eu falo isso, eu tenho muita dificuldade, estou aprendendo, né? Essa pandemia trouxe um pouco disso para a gente, né, profissional da educação, aprender a lidar um pouco com essas ferramentas, né, que a gente tem a nosso favor. Então, me chamo Viviane, né, sou professora da Rede Municipal de Niterói. Entrei na Rede Municipal em 2008, né, desde então leciono na educação pública do município. Participei, né, da gestão do sindicato, fui diretora do sindicato em 2015 até 2018. E sempre tive na luta, né, pela educação de qualidade do nosso município, mesmo enquanto professora de escola privada, que eu também trabalhei 10 anos, né, em escola privada, foi onde eu comecei a minha carreira do magistério,
né, no Gomes Pereira, no Largo da Batalha, que muita gente me conhece dali. Então, iniciei minha carreira ali no Gomes Pereira, tenho muito orgulho da minha trajetória ter passado por lá, aprendi bastante com meus companheiros, né, com a minha coordenadora na época, com a dona Dilma, que eu chamava de tia Dilma, porque acabei estudando lá, eu também estudei naquela escola, e a gente acabou mantendo esse afeto, esse vínculo, mesmo enquanto, né, professora da escola, e aí ela nunca se importou de eu chamá-la de tia Dilma. Então, foi uma pessoa assim que, na educação, ali do Largo da Batalha, na educação privada, ela fez muita diferença. Ali naquela região do Largo da Batalha, muitos passaram por ali, né, e aprenderam muito com ela. Hoje ela não está mais aqui, mas eu agradeço tudo que eu aprendi, né, com ela, com a coordenadora Marisa, que também foi fundamental no meu início de carreira. E depois comecei, né, quando eu ingressei na escola pública, e aí tive companheiros maravilhosos. Foi logo que eu entrei, fui para a mesma escola do Robson, que é meu amigo e meu companheiro até hoje. Então, a gente acabou desde 2008, não nos largamos mais. E são companheiros que eu aprendi, ganhei na educação, e quando eu geralmente escrevo, né, da educação para a vida, da escola para a vida, porque eu acho que é muito isso, né? A educação, ela transforma, né? Ela liberta, e essa transformação, essa libertação se faz com companheiros como você, como o Robson, né? Como a Rejane, como diversos companheiros que a gente tem que lutam por uma educação pública de verdade, de qualidade, igualitária, emancipatória, para todos, né? Todos sem exceção. A nossa companheira Josiane também, que já também me acompanha, eu a acompanho, ela me acompanha já desde a nossa gestão do sindicato, né? Então, eu sou um pouco isso, assim, a minha vida toda foi lutando pela educação, desde que entrei no magistério, saí do IEP, formada, em 97 já estava dando aula e não parei mais. E aí tenho 2 graduações, sou pedagoga, sou professora de língua portuguesa e também sou pós-graduada, especialista em gestão educacional. Então, a minha trajetória é essa. Sensacional, Vivi. Aproveitando que você citou tanta gente bonita, vamos mandar um beijo para todos eles, né? Todo mundo que estiver aí assistindo, sim. Robson, Rejane, um beijão, Zezé, a rapaziada toda aí, um super beijo. Quando essa pandemia terminar, a gente vai sentar para tomar um chopp todo mundo aí, não é isso? Então, Vivi, antes de você entrar, quando a gente estava nessa de conseguir te puxar e botar, eu estava fazendo uma introdução com a rapaziada aqui sobre a rede municipal de Niterói. Então, eu estava falando que nós temos um orçamento gigantesco, né? Nós temos um orçamento da cidade de 3 bilhões e 600 milhões, e mesmo com esse orçamento, nós temos alguns problemas na rede municipal, Vivi, que são problemas que você não acredita quando você fala que Niterói tem. Uma coisa é um município do interior que tem poucos recursos, que depende de recurso que vem de fora para conseguir gerenciar a sua rede. Outra coisa é um município do porte de Niterói. Então, hoje eu estava na audiência pública e ouvi alguns relatos que são dramáticos. Nós tivemos, por exemplo, uma professora dizendo que tem 3, 4 crianças dividindo o mesmo colchão velho na hora do descanso. Nós temos situação todo ano, de ter aluno em fila para poder estudar. Não é possível que nós tenhamos isso em Niterói. Outro ponto importante também que já me falaram, que nós temos revezamento de cadeira. Te troca a cadeira, tira a cadeira de uma sala, joga na outra. São relatos impressionantes. Fora a questão da climatização,
que ela não é completa na rede, e ainda por cima nós temos diversos aparelhos que são aparelhos antigos, são aparelhos velhos, que não têm manutenção há bastante tempo. Então, o que a gente está falando é o seguinte, a gente está relatando uma situação que não é compatível com o orçamento. O orçamento, exatamente. Essa é a questão. Aí eu queria, Vivi, que você falasse um pouquinho da sua experiência, dessas coisas, você já viu coisa desse tipo? O que você já viu na rede municipal que mais te surpreende, dado que nós temos aí um orçamento gigante para resolver esses problemas? Então, Túlio, assim, você falou muito bem. Dado um orçamento de 3 bilhões e 600, a gente ainda nós temos na rede municipal, tudo isso que você falou é o que eu passei. Eu vou falar assim da minha realidade enquanto professora de educação infantil, que sou. Então, dividir colchão, né? É dividir colchão para vários alunos dormirem. Um colchão não é um colchão por aluno. As crianças dividem colchão, é um absurdo isso. Tá? A questão de carteira que você citou é a realidade. Não, a gente, por exemplo, na minha sala, eu tinha um jogo de cadeira, com 4 cadeiras, tendo 20 alunos dentro de sala. Então, essa era a realidade que eu passei durante o ano inteiro. E aí vão se falar, mas a educação infantil, a gente faz trabalhos agrupados. Sim, mas tem um momento que a gente quer que todos os alunos fiquem sentados. E aí nós não temos esse momento, porque eu tinha que fazer trabalhos de 4 em 4 na mesa, enquanto os outros ficavam sentados brincando no chão, porque eu não tinha outra condição, deixando eles brincando no chão com a caixa de brinquedo, enquanto eu dava atenção para os 4 que tinha mesa para sentar. Então, essa é a realidade de diversas escolas, tá, da rede municipal. Em relação, né, à questão de número de alunos, né, a questão de manutenção que você bem falou, o ar-condicionado da minha sala nunca viu manutenção. Nunca viu manutenção. Eu não vou citar nome de escola para não ficar mal aqui, né? Eu não quero deixar ninguém mal, não quero deixar a direção mal. Eu acho que isso é uma luta coletiva da categoria, que a gente precisa juntos estar lutando por melhorias, né, de condições de trabalho, que é o que eu sempre fiz nessa rede. Então, eu sempre fui vista como a chata, como a que questiona, porque eu sempre quis o melhor para os meus alunos. Se a gente está numa creche, tem que ter fralda, o poder público tem que disponibilizar fralda para os alunos que eu estou dando aula. O pai não tem obrigação de mandar fralda, não é creche. A escola precisa manter a fralda, sim, dos alunos. Precisa ter luva para a gente higienizar essas crianças. Não tinha. Para eu conseguir uma caixa de luva, para dar banho, para higienizar os alunos que usavam fraldas, era uma luta. Era uma luta. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem uma verba, né, um orçamento desse tamanho. Hoje, a gente fala, o prefeito fala muito em inauguração de escolas, que ele inaugurou muitas escolas, né? E aí, só que, inclusive, essas escolas que ele inaugurou, Túlio, eu queria falar aqui para você e para quem nos assiste, não tem berçário. Niterói é uma das coisas que eu sempre falei quando eu era conselheira municipal, né, em Niterói, que Niterói só tem 5 escolas com berçário. Dessas 90 que falam, que tem na lista da rede municipal, apenas, se eu não me engano, continue 5. Porque essas que foram inauguradas, como a UMEI Vale Feliz, que hoje eu estou, né? Hoje eu estou na UMEI Vale Feliz, que foi inaugurada esse ano. Então, essa UMEI, ela atende de 2, 3, 4 e 5. As crianças, Túlio, de 0, que as mães precisam colocar na creche para trabalhar, não existe em Niterói. Niterói não pensa nessas mães trabalhadoras, porque a rede pública de Niterói
né? Porque a gente precisa lutar, Túlio, juntos, por creche de 0 a 3 anos, porque o governo diz que não tem obrigatoriedade com essa faixa etária. Mas e aí, enquanto nós, né, que somos de esquerda, socialista, que lutamos por uma educação igualitária para todos, essa educação igualitária, ela também está inserida a creche de 0 a 3 anos. Para essas mães poderem trabalhar, e muitas são mães solo e precisam sustentar suas famílias. Então, é uma vergonha o município de Niterói não ter creche de 0 e 1 ano, que é indispensável para as mães, indispensável, sabe? O município não tem. E essas escolas inauguradas, que o prefeito inaugurou, de educação infantil, também não tem. Também são escolas que poderiam ser feitas, né, já poderiam ter sido construídas com berçário, com estrutura, né, lactarista, que é toda a questão da alimentação especial para os bebês. Já deveria ter sido construída assim, mas não foi pensado nessa faixa etária de 0 e 1 ano. Que um orçamento desse porte, as escolas públicas de Niterói deveriam atender a essa faixa etária de 0 a 1 ano, independente de não estar no plano, né, no plano nacional de educação como universalizado. Não, mas a gente, enquanto um projeto político que nós temos para a classe trabalhadora, nós temos que cobrar isso do poder público. Creche de 0 a 1 ano para as mães, que ficam numa luta, Túlio, pedindo favor. E essa lista de espera que você falou muito bem aí, é enorme, enorme. Eu tenho mães aqui do Sapê que me procuram direto, que estão na lista, mas não foram chamadas. Sabe por que não foram chamadas? Porque não tem creche de 1 ano para 1 ano e 2 anos suficiente para essas crianças do município de Niterói. Então, Vivi, não saiu meu nome na lista. Aí eu falo, Deise, sabe por que não saiu? Porque não tem escola. Não tem escola para essa faixa etária para sua filha, que tem 2 anos suficientes. O município precisa pensar nisso, Túlio. Nós que somos pré-candidatos, eu, você, que lutamos pela educação de verdade, pública de verdade, a gente precisa estar pautando essa creche como universalização da creche. Tem que ser uma das nossas pautas principais para as mães da nossa cidade. Perfeito, Vivi. Excelente, é isso mesmo. E tem uma turma por aí, Vivi, que se diz nova na política, né? Que defende o voucher, né? Isso é uma furada danada, né? Voucher. A gente conhece bem, né? O que eles querem é recurso público na mão de instituição privada. Recurso público tem que ir para a escola pública, para a creche pública. Não é isso? Então, é muito importante a gente lembrar também que a gente tem que fazer a crítica, mas a gente tem que lembrar que tem gente fazendo a crítica também, mas o negócio deles é outro. Essa turma do se diz nova, né? O negócio deles é outro. O negócio deles é mandar recurso público na mão de empresa privada. Vivi, outro tema que eu acho fundamental, quando a gente fala da educação que a gente acredita, da educação que liberta, da educação que transforma, a gente não pode deixar de falar na valorização do professor e dos profissionais de educação. Porque a educação que a gente acredita só vai ser implementada de fato se a gente tiver um professor bem valorizado. O plano de carreira de Niterói, eu tenho recebido alguns elogios. Só que eu tenho recebido também alguns pontos que são bastante críticos, né? Eu vou comentar alguns que eu tenho recebido e vou pedir a sua visão de como é o plano de carreira do professor da rede municipal e quais os problemas que você vê, elogio também se tiver, porque eu acho que é sempre válido, né? Um ponto que tem sido levantado por muitos amigos, Vivi, que trabalham na rede municipal,
é o adicional de qualificação que é associado ao término do estágio probatório. Isso significa que quando o professor ele entra na rede municipal, ele não recebe o adicional por graduação, mestrado e doutorado. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que têm o doutorado completo e que não recebem R$ 1 de adicional, porque eles precisam esperar os 3 anos do estágio probatório. Então, o cara fica 3 anos recebendo um salário mais baixo, esperando terminar o estágio probatório para conseguir receber o adicional de qualificação. Então, esse é um ponto que eu tenho recebido constantemente essa crítica. Fora o adicional transitório, que, como o próprio nome já diz, é um adicional que era para ser transitório e era para ser incorporado ao salário agora em 2020, mas ainda não se teve notícia desse adicional transitório. E outra coisa é a famosa dupla regência, que também recebe muita crítica, porque o recurso, o dinheiro não entra nas férias, não entra no recesso prolongado, enfim. Então, eu queria que você fizesse um comentário geral desses pontos e da sua visão. O que você acha que é o maior problema no plano de carreira? E também, se tiver alguma coisa boa no plano de carreira, que você conte para a gente também. Fica à vontade, viu? Túlio, então vamos lá. Sobre essa questão do enquadramento por titulação, que você falou que, né, antes, Niterói, quando eu entrei na rede, eu entrei com matrícula em 2011. Ainda foi uma luta muito grande do CEP, da categoria dos profissionais de educação, para colocar no plano de carreira essa questão da titulação entrar logo assim que você entrava no município. Assim que você conseguia sua matrícula, tomava posse, você já podia dar entrada. Isso, com o pacote de maldade do Rodrigo Neves, final de 2017, isso foi retirado. Isso foi retirado do plano. Isso ajudava os profissionais, valorizava muito os profissionais que vinham, né, faziam concurso para Niterói. Niterói era um dos municípios mais reconhecidos em relação a essa questão de salário, inclusive por isso que foi uma luta que a gente travou do sindicato com a categoria e conseguiu essa aprovação, e que o prefeito nos retirou no final de 2017. Então, as pessoas que entram agora, elas entram com um salário muito baixo, o salário base muito baixo, e mesmo elas tendo doutorado, como você disse, elas têm que esperar os 3 anos para enquadrar essa titulação. Então, isso foi uma coisa gravíssima, um ataque à educação de Niterói que o prefeito fez, né? E que a gente, enquanto CEP, enquanto categoria, a gente está lutando muito, denunciando isso desde sempre, colocando isso em pauta, em audiências, nas poucas, né, que o governo recebe, colocando sempre isso em pauta. Então, isso é um ponto assim, negativo que a gente hoje tem no município de Niterói, essa questão de defasagem do salário. Do transitório, que você falou, o transitório foi incorporado. Ele agora, no salário desse mês, ele entrou. Mas o que acontece? Isso. Mas o que acontece? Essa luta que o prefeito empurrou, que era para ter sido já incorporado já há 2 anos atrás, se eu não me engano, né, que foi em 2018, e não incorporou e foi empurrando. E esse transitório, que era para adequar, na época, a questão do salário, que estava muito defasado de anos, né, já está defasado novamente. Já está, o salário de Niterói já está defasado, porque essa aprovação foi na greve de 2013, que eu participei, e nós tivemos esse adicional transitório, que foi dividido em 3 anos, era cada ano incorporado 1/3, né? Em 2013. Então, se em 2013, olha, nós estamos em 2020, Túlio. E aí, depois disso, olha quantos anos se passaram e esse adicional já ficou muito aquém, muito aquém. Então, o salário dos profissionais continuam
defasado. Além de ter cortado essa questão da titulação, continua defasado por esse adicional transitório que foi empurrado por praticamente quase 6 anos, né? De 13 até agora. Então, foi empurrado por muitos anos. E o reajuste anual, que é sempre abaixo do índice da inflação, esse ano, então, vergonhoso, 1, alguma coisa, né? Uma coisa ridícula, que a gente não tem nem o que falar de uma database dessa que foi incorporada agora, né, em meio à pandemia, aonde a educação já vem sofrendo muito e... Desculpa, gente. Então, isso é um outro problema que os profissionais de educação sofrem. A desvalorização do governo, né, municipal em relação aos salários, em relação às condições de trabalho, que são super precárias, as climatizações que são só promessas, né, de climatização das escolas. O Levi Carneiro, que é onde eu estudo na parte da tarde, onde eu trabalho, aliás, desculpa, não é climatizado até hoje, e os profissionais de educação trabalham numa sauna insuportável, crianças com dor de cabeça, passando mal, e isso já está em pauta pelos profissionais do Levi Carneiro, pela equipe toda da escola. Isso já é uma luta que a gente trava e que não sai do lugar, Então, o governo, ele precariza de todas as formas. A educação inclusiva, Túlio, a educação inclusiva do município de Niterói está largada. Os alunos, esse ano passado, acabou o cadastro dos concursados, dos professores, né, que fizeram concurso público, não tinha mais profissional para entrar, e os alunos ficaram meses em casa, sem o profissional de apoio, sem estar inserido dentro da escola, por falta desses profissionais, porque muitos alunos necessitam, além da professora de referência, como eu, dependendo de cada situação, eles precisam da professora de apoio do lado. Não tem como eles estarem comigo dentro de sala sem a professora de apoio estar junto. Porque o objetivo da educação inclusiva não é que nós defendemos, não é ele estar dentro da sala de aula por estar. Porque eu tenho 32 alunos no terceiro ano. Eu tenho as turmas na rede municipal estão extrapoladas, Túlio. Todas as turmas estão extrapoladas, a modulação, excesso de aluno dentro de sala, falta de condições de trabalho, salas quentes, e as escolas que são climatizadas não têm manutenção. Então, são muitos problemas que nós, profissionais de educação, sofremos. E a questão também de salário, que não é... nós, profissionais, deveríamos ser valorizados, porque nós somos essenciais na educação pública. E não somos. E o governo de Niterói faz muita propaganda em relação à educação pública, que a realidade não é essa. Perfeito. Falou tudo, Vivi. Excelente, é isso mesmo. E temos que brigar pelo professor, temos que brigar pela rede municipal, que seja um local bom para trabalhar. Essa tem que ser a nossa luta. Vivi, para a gente finalizar os nossos temas aqui e partir para a parte final do nosso bate-papo, acho que a gente não pode deixar de falar, na live que a gente fez há, sei lá, um mês e meio atrás, a gente falou sobre volta às aulas, né? Só que agora essa pandemia, as coisas vão mudando, vão acelerando, e a gente tem que falar de novo de volta às aulas, né? Então eu queria ouvir, hoje teve uma audiência pública para debater isso, e eu queria ouvir de você, qual é a sua posição? Tem condição de voltar às aulas? Quais são os problemas da gente pensar em volta às aulas por esse período aí? Como a coisa está? Como os professores têm visto
essa possível volta às aulas? Fica à vontade. Então, sobre esse possível retorno da rede pública, eu, Viviane, sou totalmente contra. Em todas as nossas lives eu falo isso. A gente precisa priorizar vida. Hoje o momento é da gente priorizar as vidas. Isso também faz parte da educação. A gente hoje tem que a prioridade de todos os segmentos da educação pública, no meu entendimento, é priorizar vidas. Até porque tudo que nós falamos anteriormente, a precarização do trabalho, as salas superlotadas, né, tudo isso, como se pensa num retorno em meio ainda a uma pandemia, se nós não temos a vacina, ainda não o fundamental para mim para deixar bem nítido para todo mundo que só se volte às aulas quando a gente tiver a vacina, que a gente possa voltar nesse ambiente, né, nesse espaço escolar, que com a vacina para esses profissionais de educação, para essas famílias, para esses alunos, porque não tem condições de um retorno, mesmo com protocolos, como se tem falado muito na questão de voltar um segmento, né, tem-se ouvido voltar os maiores, que significa o ensino médio, significa em Niterói, na prefeitura de sexto ao nono. Mesmo assim, como você volta com salas superlotadas? Como você volta? Como você divide essas turmas se a sua realidade no normal, antes de pandemia, já era de precarização? Antes de pandemia, os professores mal conseguem andar dentro das salas, pela questão das salas superlotadas, pela questão de não ter outros espaços dentro da escola, mesmo que tenha biblioteca, mesmo que tenha laboratório, que quase nenhuma tem. O Levi Carneiro, por exemplo, não tem. Não tem. Então, é um laboratório de informática, por mais que a gente tenha esses espaços, um laboratório de ciências, não é suficiente para a gente dividir uma turma de quase 40 alunos. Não temos espaços físicos para isso. Então, isso é um ponto. Mas né, deixar bem nítido aqui que eu sou contra a volta antes da vacina. É só para a gente pensar se caso o governo pressione a uma volta, para falar para os pais, para os alunos, para os profissionais, o risco que todos nós estamos correndo. O risco de uma contaminação em massa, porque não temos condições de adequar aos protocolos que estão se falando da Organização Mundial da Saúde. Não temos. Se antes a gente já não tinha, antes da pandemia, agora muito menos. As escolas continuam do mesmo jeito que estavam antes da pandemia. Nada mudou. Os ambientes escolares das escolas continuam os mesmos. Então, a quantidade de alunos continua as mesmas da rede pública. Então, como se voltar no meio de uma pandemia? Não temos condições. Então, eu ainda continuo defendendo essas aulas que a gente está fazendo, né, essas atividades remotas, porque é uma maneira que a gente tem de ter contato com os alunos, de ter contato com as famílias, que a gente também não pode perder esse vínculo, esse contato. Isso é muito importante, manter esse vínculo. Mas estar dentro da escola, neste momento, é impossível. É impossível. A gente precisa pensar numa educação, né, em meio à pandemia, de atividades remotas. É o que nós temos, é a nossa realidade. A gente precisa encarar a nossa realidade. E caso o governo pressione, eu, enquanto profissional de educação, enquanto né, faço parte da categoria do sindicato, e o nosso sindicato defende
a greve pela vida, e eu defendo também. Então, caso tenhamos uma pressão do governo na rede estadual, na rede municipal de Niterói, que nós façamos a greve, que não voltemos a trabalhar. Façamos a greve para uma greve pedagógica, consciente, para salvar vidas. O objetivo dessa greve é esse. Nesse momento, nessa conjuntura que a gente vive. Então, o meu posicionamento é esse, Túlio, em relação à volta a um possível retorno. Eu, Viviane, não volto. Eu não defendo a volta. E os profissionais ao qual eu trabalho, da unidade da UMEI Vale Feliz e da Escola Municipal Levi Carneiro, também têm a mesma fala que eu. A gente não volta em meio à pandemia. Perfeito, Vivi, perfeito. E além de tudo que você falou, quando você coloca a volta às aulas, a gente tem que lembrar que geralmente as crianças, o pai, a mãe ou alguém leva as crianças. Então, você não está só falando da questão de dentro a questão dentro da escola é dramática, né? Mas tem uma questão de as pessoas vão ter que sair de casa. Você vai ter um monte de gente, um monte de pai tendo que sair de casa para levar o filho para a escola. Essa é a questão, você vai ter mais gente na rua. Então é uma irresponsabilidade muito grande na situação atual que a gente vive, é alguém ter a ideia de querer que todo mundo comece as atividades como se nada tivesse acontecido. A Olimpíada foi cancelada, o Réveillon foi cancelado, o Carnaval foi cancelado. Tudo foi cancelado. A única coisa que não é cancelada é o quê? É a aula? Então eles querem colocar a gente num risco desse, é muito complicado, né? Até a escola particular, por exemplo, tem uma facilidade um pouco maior de lidar com a situação. Um pouquinho. Por quê? Porque a escola particular é um estabelecimento, né? É dois estabelecimentos. Então, você consegue garantir que vai chegar o álcool em gel, você consegue garantir com um pouco mais de facilidade esses procedimentos. Agora, quando você pensa numa rede, é tudo mais difícil, né? Você garantir esses protocolos. E a questão principal, todos os protocolos de segurança estão feitos. Mas e o aluno que chega e fala, tô com saudade do meu amigo, bum, deu um abraço nele. E aí? O aluno que é assintomático, porque criança tem uma tendência a ser assintomática. Significa que ela está com a Covid, mas ela não tem nada, ela não sente nada. Aí abraça o inspetor, abraça não sei o quê. Como é que você controla, como é que você faz a criança entender que ela não pode mais abraçar ninguém? Que ela vai encontrar o professor que ela ama, mas ela não pode abraçar. Ela vai encontrar o amiguinho que ela gosta, mas não vai poder encostar no amiguinho. Como é que você convence 300, 200 crianças dentro de uma escola? Então, as pessoas não pensam nisso, né? Então, é uma situação realmente grave, eu concordo plenamente com você. A gente precisa priorizar a vida das pessoas. Vivi, a gente já vai caminhando aí para o nosso final, e eu acho que seria legal você falar um pouquinho aí da tua finalização, falar um pouquinho da pré-candidatura. Para quem não sabe, a Vivi é pré-candidata a vereadora por Niterói, eu também, e a gente trabalha em conjunto, porque quando a gente quer a transformação da sociedade, não adianta a gente achar que uma pessoa sozinha vai fazer algum tipo de transformação. A transformação ela é feita de forma coletiva, né? Então, nós queremos ver o Flávio Serafini prefeito, tudo aquilo que a gente está discutindo aqui são propostas que o nosso pré-candidato Flávio Serafini também abraça, também carrega, e a transformação não adianta achar que vai ser de uma ou de duas pessoas. A transformação vai ser da gente, a transformação vai ser dois professores, dois pesquisadores, dois cientistas e todo mundo trabalhando junto. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua pré-candidatura para a gente dar o final, para finalizar. Pré-candidatura e despedida da rapaziada aí que está assistindo a gente. Bom, eu queria agradecer, né, falar que eu estou muito feliz assim, de vir pré-candidata a vereadora de Niterói, junto com você também, Túlio, o que você falou, assim, nós pensamos coletivamente. Então, a importância da sua candidatura, a importância da minha candidatura, que são pessoas que verdadeiramente, né, lutam pela cidade de Niterói, por uma cidade igualitária para todos,
por uma cidade com uma, né, de educação pública gratuita de qualidade para todos, por uma educação antirracista, né, antimachista, anti-LGBTfóbica, que a gente está sempre na luta em Niterói por direitos, né, pelo direito do nosso povo da cidade de Niterói. Então, a gente está, a nossa candidatura se faz muito necessária para que a gente consiga verdadeiramente transformar a cidade de Niterói, né, para a população de verdade, que a cidade, os investimentos, o orçamento seja voltado para a população como um todo, para, né, todos os moradores de Niterói, e não apenas uma parte da cidade que seja privilegiada com os recursos que vêm, né, para governar a nossa cidade. Então, eu e você somos pré-candidatos, né, estamos aí de mãos dadas, juntos, para fazer uma Niterói diferente da que a gente tem. A gente acredita que nós podemos, sim, entrar na Câmara Municipal e fazermos a diferença. Por isso estamos aqui, por isso somos candidatos, né? Lutamos verdadeiramente contra a corrupção, que é muito fácil falar, o slogan, as pessoas falarem de corrupção, né? Os partidos gostam muito de falar nisso, mas, na verdade, estão aliados à corrupção. E, graças a Deus, na nossa trajetória, né, Túlio, na minha, na sua, eu tenho muito orgulho da nossa trajetória, porque a gente sempre esteve ao lado certo do povo e da população de Niterói. Então, queria agradecer o convite imensamente. É sempre um prazer estar ao seu lado, é sempre um prazer lutar ao seu lado na militância, e é um prazer estar ao seu lado nessa pré-candidatura à vereança de Niterói, né? E queria agradecer de coração que vamos lá, vamos firmes, vamos fortes, fazer a diferença aí nessa cidade. É isso, Vivi, perfeito, agradeço as palavras e igualmente, vamos junto, que é dessa forma que a gente está fazendo, que a gente vai construir a Niterói que a gente sonha, a Niterói que a gente deseja. Manda um beijo para todo mundo que estiver assistindo a gente, todo mundo que ficou assistindo a gente do início até o final. Super beijo, galera. Vamos juntos e vamos com a pré-candidatura do nosso querido companheiro Flávio Serafini, que vai verbalizar tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente sonha, vai ser dito por ele a partir de quando a eleição começar. Então, vamos todos juntos, Vivi, muita força para você, muita garra nessa caminhada aí, vai dar tudo certo. Um beijo para a galera que está firme contigo aí. Vamos juntos, tá? Um super beijo, gente, uma boa noite a todos. Tudo de bom, galera. Valeu!